Na aula de hoje, eu vou refazer essa questão 4, que é, eu não lembro agora, acho que é a 6 de vocês, é a 7 da apostila. Vou refazer porque na última aula eu fiz ela, mas eu acredito que vocês ficaram ainda bem confusos em como resolver essa tipo de questão. Aí eu vou refazer e durante o exercício, se tiver dúvida, podem falar, porque daí a gente já tira todas as dúvidas para poder encerrar de vez esse assunto e fazer mais exercícios, né? Vocês fazerem mais exercícios e virem até mim com dúvidas referentes a esse assunto. Aí, certo. Aqui a gente tem um circuito constituído por dois elementos, ou seja, nesse circuito, ele diz que existe um circuito e nesse circuito ele tem dois elementos, mas ele quer saber quais são esses elementos. Pode ver aqui que ele não dá quais são os elementos. Ele realmente pede para determinar quais são esses elementos e traçar o diagrama de fazores dele, diagrama fasorial. Certo? Aí, vamos lá. Nessa questão, ele dá o valor de tensão e o valor de corrente. Ou seja, a gente vai ter um circuito. A gente vai ter um circuito aqui que tem uma tensão, né? Tem uma fonte de tensão aqui alternada. Pode ver que ele está na forma de seno. Então, a tensão alternada conectada a dois elementos. Tem esse elemento 1 aqui e tem o elemento 2. Certo? Ele fala constituído por dois elementos. Aí fecha o circuito aqui e a gente sabe também, como ele deu a corrente, que esse circuito ele tem uma corrente que percorre por ele. Certo? Aí aqui a gente conseguiu definir mais ou menos como se comporta o circuito, né? A configuração do circuito. Aí agora vamos analisar as funções que ele deu. Ele deu a função da tensão e deu a função da corrente. Ou seja, deixa eu colocar no outro documento. Isso aqui foi um tipo de rascunho que eu fiz mais detalhadamente para tentar explicar de forma clara para vocês tudo o que acontece nessa questão. Aí, certo, ele deu esse valor de tensão e esse valor de corrente, certo? Só que ele deu valores. Então, a gente precisa descobrir quem são esses valores, o que é cada coisa. Aí, por exemplo, aqui na tensão, ele deu 120 seno de 120π mais 30 graus. Só que quem é cada coisa dessa função aí? A gente tem que na função da tensão, esse 120, no caso, o número que está multiplicando pela função seno, seria o módulo dela. Tá vendo esse módulo de V? Ou seja, o módulo de V é igual a 120. Quando a gente representa o diagrama fasorial, a gente vai fazer lá o diagrama fasorial, essa setinha, o tamanho da seta que a gente representa, tamanho da seta, esse tamanho pode ser aqui. Vamos supor que isso aqui seja 120, esse verde seja 120. E esse azul aqui, esse azul, sei lá, seja 10. Um exemplo. Tá vendo que ele tem tamanhos diferentes? Então, esse módulo é o que representa esse tamanho desse meu fasor, no diagrama fasorial. Seria o valor dele em módulo. Aí, ok, aqui a gente tem o valor em módulo de V e é análogo também ao valor em módulo de I, porque a função da corrente também tem esse I, esse módulo de I multiplicando pela função seno, certo? Então, aqui a gente já descobre quem são os valores de V e quem são os valores de I, né? V, o módulo de V e o módulo de I. Aí tem a função seno, pode ser cosseno também. E o que está dentro desse parênteses multiplicado pela função seno, que seria, no caso, o que representa a função seno, né? É esse ômega t, seria o ângulo, esse ômega multiplicado pelo tempo, né? Mais ou menos, dependendo da defasagem que tiver esse componente, né? No caso aqui, essa tensão e a corrente, a gente tem esse mais ou menos φ,
que é justamente essa defasagem que eu tenho em relação ao eixo, o eixo das coordenadas. A gente tem aqui o eixo vertical e o eixo horizontal. Essa defasagem de φ é justamente essa defasagem que eu tenho em relação a esse eixo aqui. Esse eixo tanto aqui, da horizontal. Então, se eu tenho, já vindo aqui para análise do diagrama fasorial, se eu tenho esse V de seno mais 30 graus, eu estou falando que é mais 30 graus, se aqui é o meu grau zero, aqui eu tenho 0 graus, mais 30 graus é justamente esse ângulo daqui, ó. Mais 30 graus. Que no caso aqui, para a critério de visualização, eu coloquei que φ1 é igual a esse mais 30 graus. Certo? E que é justamente esse ângulo que eu tenho aqui. Aí agora na corrente eu tenho esse φ de menos 30 graus. Ou seja, se aqui nesse eixo é o ângulo zero, então menos 30 graus é justamente aqui, ó. Esse ângulo φ para baixo. Certo? É justamente essa parte de baixo aí. Aí, com a mesma coisa, né? A critério de visualização disse que φ2 é igual a menos 30 graus. Pronto. Aí agora, a gente sabe que entre o eixo horizontal e V tem esse 30 graus. 30 graus aqui. E entre o eixo horizontal e a corrente, no caso a corrente I, também tem 30 graus. Em módulo é 30 graus. Esse tamanho do ângulo é 30 graus. Então, o ângulo que eu tenho entre V e I, que é esse ângulo, todo esse ângulo aqui, o ângulo entre eles dois, que seria esse φ, que eu chamei aqui, é justamente a soma desses dois tamanhos de ângulo, que seria 30 e 30, certo? Eu tenho esse ângulo de 60. Aí aqui ainda analisando a função que ele deu na questão, né? De V e de I, sabendo que esse valor que eu tenho aqui no meio é ômega, no caso antes dessa defasagem, é ômega t, quando ele deu 120π, eu posso dizer que ômega é igual a 120π, e t igual a 1. Porque quando eu faço a multiplicação de ômega por t, vai dar justamente esse 120π. Certo? Então, aqui, no caso, mais na frente, vocês vão ver que esse ômega, por ser dado aqui, vai ser utilizado para encontrar quem são os valores dos componentes, dos elementos do circuito. Porque lembra lá que a questão, ela pede quais são esses elementos no circuito aqui. Determinar os elementos do circuito, certo? São dois elementos puros e ele pede para determinar quem são esses elementos. Aí, voltando aqui para a questão. Esse ômega que eu falei vai ser usado posteriormente, né? Para encontrar quem são esses valores do elemento. Lembrando lá que a gente tem o elemento XL, no caso a gente tem a reatância indutiva, que é dada na forma de 2πf vezes L, que é a mesma coisa de ômega L, certo? E a gente tem o XC, que é dado por 1 sobre ômega C, que é igual a 1 sobre 2πfc, certo? Sobre isso aqui, sobre essa análise da curva que ele deu, e esse diagrama fasorial que eu fiz aqui, deu para entender? Entenderam como fica a montagem do problema? Gente? Eu não entendi bem, não. Não entendeu? Não entendeu qual parte? Do início? Pode, se puder explicar tudo de novo, eu agradeço. Vê. Aqui você tá com a apostila aí? Tô não. Tá, vou colocar aqui na apostila.
Vê. A gente está vendo essa questão 4 aqui, certo? Questão 4. Nessa questão, ele fala que tem um circuito qualquer, que é constituído por dois elementos puros, certo? E esses elementos, eles têm uma corrente e uma tensão, segundo as equações de onda abaixo. Ou seja, a gente tem... Vocês estão vendo aqui a função da tensão. Tanto da tensão quanto da corrente, tanto faz. Tá vendo que ele está sendo representado por esse seno. Então, a gente já pode analisar que isso é uma fonte alternada, ou seja, um circuito alternado. Certo? Então, a gente tem nesse circuito, a gente tem aqui uma fonte alternada, certo? É a primeira coisa que a gente vai analisar, uma fonte alternada. Aí, logo após essa fonte alternada, está conectada a ela. Oi? Se tiver só cosseno. É a mesma coisa. Seria o quê? Cosseno é um seno deslocado. Então, é a mesma análise também. O menino, desde que nasceu, que certo? significa. Aí a gente tem essa fonte alternada aqui, representando que todo circuito é um circuito alternado. Aí aqui ele fala que esse circuito é constituído por dois elementos puros, certo? Então, conectado a essa fonte, conectado a essa fonte, a gente vai ter dois elementos que vão ter esse valor de tensão. Tem um áudio interferindo aí, Jorge. E vai ter... Oi? Tem um áudio interferindo. E agora? Beleza. Conectada a essa fonte, a gente vai ter dois elementos e conectados a ela, né? Que vai ter um valor de tensão que foi dado e vai ter esse valor de corrente também no circuito. Ou seja, esse valor de tensão que foi dado é o valor da fonte. E o valor da corrente é o valor da corrente no circuito em si. Então, a gente vê aqui no caso que a gente tem dois elementos. Tem o elemento rosa e tem o elemento verde, certo? Dois elementos conectados nesse circuito, juntamente com essa fonte de tensão aqui, que a gente tem alternada, e que circula essa corrente I, que foi dada. Entenderam isso? Agora com o gráfico fica melhor, viu? Você desenhando aí fica melhor. Até os dois elementos puros a gente tá vendo agora aí, entendeu? Foi boa. Certo? Entenderam agora nessa parte? Isso é a interpretação da questão, somente isso. Isso é o que a questão nos dá. Aí, beleza, ele deu isso, deu os valores de tensão e valor de corrente. Aí ele pede para determinar quem são esses elementos, quais são os valores desses elementos. Se for um resistor, o valor do resistor, da resistência, né? Se for um indutor, o valor da indutância, que é dado em Henry. Se for um capacitor, o valor da capacitância, que é dado em Faraday. Certo? Aí, beleza. Aqui a gente tem esse circuito. Pronto. Aqui terminou a análise do enunciado da questão. Agora a gente vai resolver a questão, que é justamente encontrar esses valores e traçar o diagrama de fasores, que é o diagrama fasorial. Aí grava isso aqui, grava esse desenho aqui. É uma fonte que está conectada em dois elementos e tem uma corrente que passa por ele, no mesmo circuito assim. Pronto. Aí com isso a gente vem para essa resolução aqui que eu fiz. Deixa eu apagar esse aqui. Certo? Aí vamos lá. Aqui, como eu tinha falado, né, ele deu esses valores de tensão e o valor de corrente. Só que para poder a gente conseguir resolver a questão, a gente precisa traduzir o que ele falou para a gente, porque ele deu valores. Certo? Só que para a gente resolver a questão, a gente precisa saber quem são esses valores. O que cada coisa aí representa no problema. Aí por isso que eu fiz aqui, ó, essa representação geral da função. Então a gente tem tanto a tensão quanto a corrente aqui. Aí nessa representação,
que eu fiz aqui é uma representação geral de tensão e corrente, né? Nessa representação aqui a gente tem o módulo, tanto de V quanto de I, que está multiplicando essa função seno, que poderia ser cosseno também, certo? Que é a mesma análise. Aí, quando a gente tem esse número, que seria, no caso aqui, 120 e 1,2, a gente fala que esse número que está multiplicado pela função é o módulo da função, certo? E justamente o que eu coloquei aqui de lado, ó. O módulo de V é 120 e o módulo de I é 1,2, certo? Aí isso a gente tem o módulo delas, o valor que é o que eu estava explicando para vocês, que é o valor que a gente coloca nesse diagrama fasorial aqui, ó. Esse tamanho que a gente tem aqui de fasor é igual a 120. Aqui, obviamente, não está em escala, né? Porque aqui deveria ser bem pequenininho, certo? Com valor 1,2. Mas eu fiz maior já para vocês conseguirem enxergar o que está acontecendo aqui, certo? Aí, ok, aqui a gente tem esse módulo, que é o tamanho do fasor, certo? É a intensidade do fasor. Aí, ok, encontrou o módulo. Aí, depois do módulo, a gente tem essa função, que pode ser seno ou cosseno, que está multiplicando pelo módulo, e o argumento dela, ou seja, o que tem dentro da função, é essa correspondente aqui, ó, ômega t mais ou menos φ, certo? Isso aí é o que vai me determinar quem é a função. Aí, ok, aqui a gente tem esses valores e a gente diz que esse φ é a defasagem do valor, né? No caso da tensão e da corrente. Esse φ seria a defasagem ou da tensão ou da corrente, dependendo do que for. No caso, esse φ aqui, esse primeiro φ seria a defasagem da tensão. E o segundo φ é a defasagem da corrente. Isso em relação a esse eixo horizontal aqui, que é o eixo de origem. A gente fala que é o eixo de origem aqui. Certo? Então, se ele tem uma defasagem φ na sua fórmula, né? Então, ele tem essa defasagem φ em relação a esse eixo de origem. Tem essa defasagem φ aqui. Certo? Aí, deixa eu apagar aqui. Pronto. Aí, a gente tem essa defasagem. Vamos lá. Para poder a gente escrever quem são os valores de... Escrever quem é o diagrama fasorial, a gente já tem quem são essas defasagens, certo? E eu falei para vocês que é em relação à origem. A gente, no caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o eixo das coordenadas, aqui, que seria nosso eixo de origem, certo? Boa noite, Depois pessoal. disso, boa noite, Cícero. Depois disso, a gente vai analisar quem são as nossas defasagens, certo? No caso da tensão, a gente tem uma defasagem de mais 30 graus. Essa defasagem de mais 30 graus me dá mais ou menos aqui, certo? Onde esse φ aqui é igual a mais 30. Eu chamei de φ1 aqui só para ficar mais simples de enxergar, certo? Quem é φ1 e φ2. Aí aqui, φ1 mais 30 graus. Seria a defasagem da tensão. E agora a gente tem, deixa eu analisar aqui, tensão, certo? É o módulo da tensão. A corrente, ela está defasada de menos 30 graus. Aqui, ó, menos 30 graus. Eu chamei de φ2, menos 30 graus. Certo? Então, se ela está defasagem de menos 30 graus em relação à origem, ela vai ter uma defasagem aqui, mais ou menos, com esse φ2 aqui, de 30 graus, certo? O tamanho dele é 30 graus, ele é negativo porque está na parte negativa, assim, na parte embaixo desse eixo de origem. Ok? Então, a gente tem aqui essa corrente e o módulo da corrente, que é o que a gente já tem aqui, ó. Ele deu na equação também da corrente e deu o ângulo φ, certo? φ1 e φ2, aqui é φ2.
Dúvidas disso? Não, né? Tudo tranquilo até aqui, né? Pronto, aqui a gente consegue analisar o diagrama fasorial desses componentes, né? De U e da corrente I. Ok. Aí agora a gente quer saber, a gente, assim, analisando o diagrama fasorial, como a origem é o zero, né? E ela não muda, mas de acordo, no caso, vocês lembram lá que o diagrama fasorial, ele gira nesse sentido, certo? Então, em um tempo, ele vai estar dessa forma, de 30 graus e menos 30 graus. Só que em outro tempo, em outra análise, ele pode estar, fazer aqui, ele pode estar, por exemplo, essa tensão estava em 30 graus antes, pode estar aqui em 60 graus. E essa corrente, que estaria em menos 30 graus, vai estar aqui em zero, certo? Porque ele girou. Lembra que ele gira no sentido anti-horário. Então, para isso, a gente precisa descobrir quem é esse ângulo que está entre φ1, que está entre a tensão e a corrente, na realidade. Esse φ que está aqui, certo? Porque o eixo da origem ele é fixo, ele fica no mesmo cantinho que ele estava lá. Isso aqui gira nesse sentido. Sentido anti-horário. Exatamente. A gente precisa descobrir quem é esse φ, certo? Aí, ok. Aqui a gente tem esse φ1, que tem um tamanho de 30 graus, aqui. E tem esse φ2, que também tem esse tamanho de 30 graus. Ele é negativo, mas o tamanho dele é 30 graus também. Então, quando eu quero o ângulo entre a tensão e a corrente, seria a soma desses dois tamanhos. Que, no caso, 60 graus, certo? 1,60. Exatamente. 60 graus. Então, o ângulo que eu tenho entre a tensão e a corrente é igual a 60 graus. Positivo, certo? 60 graus positivo. Ou somente um ângulo de 60 graus. Só que aqui, vê, vocês estão vendo aqui que a gente tem esse ângulo de 60 graus, certo? Entre um e outro. Só que vocês lembram, vocês devem lembrar, poderiam lembrar, né? Deveriam lembrar, que nos circuitos de corrente alternada, esse circuito CA, a gente tem aquelas relações de tensão adiantada em relação à corrente, de 90 graus, e enfim, tem toda essa relaçãozinha aí, certo? Vocês lembram disso, né? Sim, sim, lembro. Pronto. Aí aqui, nesse caso em específico, no caso dessa questão, a gente tem que a tensão, ela está adiantada de 60 graus, tá vendo? Não é 90 graus, de 60 graus em relação à corrente, certo? E no caso, comparando os elementos que a gente tinha lá, resistor, capacitor, indutor, a gente tem aquela característica do indutor, que a tensão do indutor, ela é adiantada de 90 graus em relação à corrente do indutor, certo? A gente tem aqui a corrente I, e tem aqui essa tensão U de L, certo? Ou V de L, a mesma coisa. E tem esse ângulo de 90 graus aqui, certo? Então, a gente tem que a tensão, ela é adiantada em relação à corrente. Aqui a tensão é adiantada em relação à corrente. Da mesma forma como no nosso circuito aqui, a gente tem que a tensão, ela é adiantada em relação à corrente. Então, sabendo disso, sabendo dessa característica do indutor, a gente sabe, a gente analisa, né? Consegue descobrir que nesse circuito ele tem um elemento indutivo, certo? Então, nesse circuito, naquele circuitozinho lá, deixa eu apagar essa parte aqui.
naquele circuito que a gente tinha aqui, uma fonte de tensão alternada, que tem um elemento rosinha e o outro elemento verde, nesse circuito, que é o circuito da questão, né? Nesse circuito que passa uma corrente I aqui, certo? E aqui V. Nesse circuito, um desses elementos, ou V, ou verde, ou rosa, ele é um indutor. Justamente por conta dessa característica aqui, a tensão do indutor ela é adiantada em relação à corrente. Essa característica aqui, que pode ser vista também nesse circuito como um todo, né? Só que aqui, essa quadratura de 90 graus aqui, ó, essa defasagem de 90 graus, seria no circuito onde a gente tem a fonte de tensão e tem o indutor. Somente. A gente teria essa característica de 90 graus de quadratura. Só que aqui nesse circuito a gente tem um ângulo de 60 graus, que é menor do que 90 graus. Certo? Então, se a gente tem esse ângulo de 60 graus, que é menor do que 90 graus, né? Então, quer dizer que nesse circuito tem um outro elemento, que foi justamente o que ele falou na questão, que existem dois elementos. Certo? Então, vamos colocar aqui, esse elemento rosa aqui seria o indutor. Seria L. Certo? A gente precisa descobrir quem é esse elemento verde. E a gente sabe que tem dois elementos e sabe que como essa defasagem entre a tensão e a corrente é menor que 90, então não é outro indutor. Certo? Ele vai ser ou um capacitor ou um resistor. Quem arrisca dizer se é um resistor ou um capacitor? Alguém tenta falar aí? Alguém chuta? Eu acho que é um resistor, Joyce, porque ele está causando uma resistência aí no circuito. Então, ele é um resistor, mas tem uma análise mais simples assim de perceber o porquê de ser um resistor. Mas é justamente por isso também, que ele está causando essa resistência. Mas se você colocar, no caso, vamos do zero, né? Se a gente colocasse aqui um capacitor, o capacitor ele é inverso do indutor, certo? Então a única coisa que vai mudar seria o tamanho dele, porque o capacitor ele estaria aqui para baixo. Calma. O capacitor ele estaria dessa forma aqui. Também com esse ângulo de 90 graus. Certo? Então, tem aqui o capacitor, né? O de C. Então, o valor de tensão total, né? Que a gente iria obter nesse circuito seria a soma desses dois elementos, tanto o indutor quanto o capacitor, a soma das tensões dele, né? Ou seja, esse U total seria a soma de U de L, que está positivo, menos U de C, que está negativo. Porém, o ângulo continuaria sendo 90 graus, porque ele tem essa quadratura de 90 graus, tanto no indutor quanto no capacitor. Certo? Entendido isso? Pouco. No caso aí seria a soma do U de L mais U de C ou a subtração de U de L mais U de C? Seria a soma U de L mais menos U de C. Por que menos U de C? O de C não está para baixo? Ele não É é negativo, negativo? isso. Negativo. Exatamente. Então, fica aqui, no caso, a subtração. Mas seria essa Verdade. soma, assim, entendeu? Aham. Pronto. Aí, no caso aqui, não seria um capacitor justamente por conta dessa característica que o ângulo aqui, ele não ia mudar. Porque 90 graus, tanto para o indutor quanto para o capacitor. O que ia mudar seria o tamanho dessa tensão. Mas daí, deixa eu apagar aqui, sendo um resistor, colocar o resistor aqui, ó. O resistor, lembra da característica do resistor? O resistor está em fase com a corrente. Ou seja, o resistor vai estar em fase com a corrente aqui, ó. O de R. Certo? Então, a tensão total que eu tenho agora no circuito, com esses dois elementos, ele vai fazer essa
esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, que é justamente esse o de L aqui, ó. O de L aqui, isso aqui. A gente só transpôs para cá o de L, certo? E esse laranja seria o meu U total. Onde esse U total agora, no caso, ao quadrado, vai me dar U de R ao quadrado mais U de L ao quadrado. Aí fazendo toda a análise aqui, né? No caso, a raiz quadrada lá, raiz quadrada de U de R ao quadrado mais U de L ao quadrado, o valor que eu vou encontrar aqui, esse valor que eu encontro aqui é de 120. Que é justamente o módulo da tensão que eu tenho aqui, ó. Ele deu na questão. E esse ângulo π que eu tenho aqui é justamente esse 30 graus aqui. Certo? Entenderam? Porque agora a gente tem esse ângulozinho porque o resistor está em fase com a corrente. Então ele faz esse ângulozinho. Dúvidas? Ok. Entenderam, né? Porque um resistor. Uhum. Pronto. Tá em fase com a corrente. Exatamente. Tem que lembrar dessas características da corrente, tensão adiantada, atrasada, enfim. Tá. Aí aqui a gente terminou a análise do diagrama fasorial da tensão e da corrente, né? Do que foi dado. E os ângulos. Tá. Aí aqui eu escrevi um textozinho porque eu vou passar esse PDFzinho para vocês. Aqui, sabemos que no circuito com indutâncias, a tensão de L é adiantada, a mesma coisa que eu falei, de 90 graus,